Olá, gente. Olá para todas e todos. Espero que estejam todos bem. Estou aqui mais uma vez para falar de algo um pouco diferente do que eu vinha falando, né? Porque eu estava passando alguns conhecimentos sobre tarô. Agora eu vou passar alguns conhecimentos em relação à numerologia. Eu vou apresentar, teoricamente, alguns aspectos. Vou também mostrar para vocês como é possível vocês mesmos identificarem os elementos associados a cada um de vocês. Assim, é muito importante essa informação do cada um de vocês, porque a premissa que eu entendo como mais fundamental de tudo em relação à numerologia é exatamente a coisa dela ser, eu a coloco como um instrumento que identifica, né, o ser enquanto único, pois ele é a numerologia, eu até chamo ela de uma ponte para o autoconhecimento. E aquela máxima, né, milenar que fala: conheça-te a ti mesmo. Isso é muito, eu acho que isso é muito bacana, isso é muito real, isso é muito essencial. Eu não tenho dúvida da importância do autoconhecimento. Eu até numa das passagens minha, eu escrevi que o médico, o Dr. Hahnemann, que é tanto Hahnemann quanto o Bach, o Hahnemann da homeopatia e o Bach dos florais, eles tinham o mesmo princípio, que era aquele da individualidade do ser. Por isso é que o Hahnemann, tanto o Hahnemann quanto o Bach, trabalhava com a questão ali dos elementos da natureza, né, na sua energia, associando a energia à característica genética, a característica comportamental, né, a personalidade e tal. E aí eles desenvolveram essa medicina alternativa que de fato já vinha de milhares de anos pelos os orientais, né, desenvolvendo esse conhecimento fantástico que não polui, pelo contrário, né, trabalha com a essência, a nossa essência, quer dizer, são medicações da essência na natureza para a essência da natureza, que também somos nós, né? Enfim, para eu não me desvirtuar muito, então o que eu vou fazer? Apresentar, mais uma vez, apresentar a numerologia como eu a vejo. Vou também mostrar aqui na tela, que nesse momento passa um sonzinho, umas coisinhas bacanas, né, relacionadas à natureza. E vou mostrar para vocês muito rapidamente, uma apostila sobre numerologia que eu escrevi em 1993. Tem tempo, né? Mas hoje eu estou exatamente atualizando essa apostila, porque nesse percurso entre 1993 e 2003, que são 30 anos, muitas coisas aconteceram. Coisas em relação a cada um de nós, seres humanos, que modificamos em consciência em uma série de coisas. A natureza que também vem se modificando. E, obviamente, eu compreendo a vida como um processo onde, nesse processo, nós precisamos estar sempre nos adequando ao novo, ao diferente. Esse novo, esse diferente pode vir através de oportunidades, como pode vir através de adversidades, mas é importante nós acompanharmos, termos consciência, né, de todo esse processo, que eu compreendo como um processo evolutivo. Às vezes as pessoas falam assim: mas as pessoas não estão evoluindo, as pessoas estão mais assim ou estão mais assado. Mas, de qualquer maneira, o processo é um processo evolutivo. O sol não anda para trás, né?
Você não fica, você nasce, vai crescendo, vai ficando criança, vai bebê, criança, jovem, idoso, depois você desencarna, você não chega a idoso e começa a voltar e vira um bebezinho de volta, né? Enfim, então eu estou atualizando e vou passar um monte de coisa aqui para vocês, numa série de vídeos, né? Obviamente não vai ser em um só, mas eu vou tentar nesse agora, além desse monte de coisas que eu estou falando, porque eu falo pra caramba, e acho que falo pra caramba porque eu tenho dois elementos que me identificam, como cada um de nós temos dois elementos que nos identifica de uma maneira mais contundente. Nós temos vários elementos que nos influenciam, como nós temos braços, dedos, né? Tem um monte de dedos da mão, do pé, braço esquerdo, direito, temos cabeça, tem um monte de cabelo, eu já não tenho tanto, né? Enfim, temos vários elementos que nos influenciam e vários desses elementos eles são voltados para isso, para aquilo outro. Mas existem dois que eu costumo chamá-los de condutores. E esses condutores é como se fossem mesmo carro-chefe, eles vão nos puxando, a gente vai com eles, né? Eles nos identificam também. E um desses elementos é um elemento que é muito associado a falar, ao papagaio. Às vezes a gente chama ele de papagaio, que fala pra caramba. Então eu tenho muita dificuldade às vezes de ser mais contido assim na questão, às vezes, porque eu gosto de falar. Como eu faço mapas numerológicos, às vezes os mapas eu fico ali, eles ficam longos, porque eu faço questão de miuçar, de explicar, colocar nos mínimos detalhes, às vezes eu acabo tendo que encher linguiça para poder até achar que assim a pessoa vai entender melhor. Embora o outro elemento ele me lapida um pouco, porque o outro elemento que eu tenho condutor, ele já é um elemento que ele tem uma característica, entre as características ele tem uma que é digamos assim, de uma compreensão, né? Ele percebe melhor algumas coisas. E nisso, quando eu vou fazer um mapa, esse outro elemento, ele também me incorpora e fala assim, ó, nesse caso, vê se você não fala tanto assim, entendeu? Mas faça o seu papel, as suas expressões, a sua comunicação, mas precisa precisa encher tanto assim, sabe? Enfim, então esses elementos, eles são muito importantes até para que as pessoas possam, por exemplo, nesse estudo que a gente vai fazer, eu vou tentar mostrar para vocês como é que vocês podem encontrar, conhecer esses elementos condutores e também, principalmente nessa época, né, que a gente já está aí quase em 2024, né, quase virando 2024, então as pessoas ficam muito curiosas, né, em relação a como que pode vir a ser o ano de 2024, quer dizer, o ano seguinte, para ela. Só que, vou dar um exemplo, né? O ano de 2024, ele vai ter um elemento condutor que vai vir de frente. Esse elemento vai estar muito associado com, numerologicamente falando, ele é o elemento 8, né? O 8 então, o que acontece? Ele é o elemento 8, vai estar regendo. É como se fosse um planeta mais próximo da Terra. Quem vai estar mais próximo da Terra, influenciando a Terra? O 8. O 8 é associado a que planeta? Pode ser associado a Júpiter, por exemplo. Numa analogia, num sincretismo, ou numa analogia, ele pode ser também associado à lâmina do tarô à justiça, porque ela nas suas ordens numéricas, o número é 8 da carta ou da lâmina à justiça. Agora, vamos usar essa referência à justiça. Por ser um ano de justiça, ou ano 8,
Será que a influência desse elemento em suas propriedades vai interferir, vai influenciar, vai gerar algo para todo mundo? Na mesma intensidade ou nas mesmas circunstâncias, nos mesmos desafios, sabe? Não, não. Eu costumo sempre fazer analogia. Viu como é que eu falo muito? E aí, o que acontece? Em determinada planta, ela se adequa a uma região do planeta e não se adequa a outro. Isso acontece até mesmo numa cidade, num país, numa cidade. Então, muitas das vezes, tudo é muito relativo, tudo depende de uma série de fatores. No caso, se eu tenho, um exemplo, tá? Se eu tenho uma influência, ou eu sou uma pessoa que tenho uma interligação passiva da influência do elemento 8, possivelmente o ano de 2024 vai me atingir de certo modo, em relação à influência desse elemento com suas devidas propriedades, mas que não são todas as propriedades necessariamente, vai recair sobre mim, porque eu estou passivo à energia 8. Mas supondo que eu tenha uma forte influência 8 também, e aí eu sofro mais essas influências do elemento 8 ou de Júpiter, né? Digamos que eu tenha muitas casas, né? Acomodadas em Júpiter, e aí o planeta que vai estar regindo é Júpiter, o que vai acontecer é uma potencialização, vai haver um excesso dessas influências, dessas propriedades que vão me atingir, né? E isso é bom ou ruim? Então, o estudo também vai ajudar nesse sentido. É saber que não é porque o ano de 2024 ele seja um ano de justiça que todas as pessoas vão enfrentar a justiça em 2024. No entanto, pessoas que, por exemplo, mais um exemplo, pessoas que estão com problemas na justiça capengando, e de repente o elemento 8 está para ela no ano de 2024, mas concordando com alguns outros elementos que favorecem, pode ser que então aquela pessoa seja beneficiada no ano de 2024, onde de repente da noite para o dia a sentença saia, passou 10, 20, 30 anos ali capengando, naquele ano ela sai, né? Ou ela se acelera, ou algumas coisas acontecem, né? Mas isso é, como eu digo sempre, tudo é relativo. Essa lei da relatividade, eu sou muito crente nela também. Eu sou aquele espiritualista muito pé no chão, eu sou aquele espiritualista muito São Tomé, sabe? Mas eu me considero um espiritualista, sabe? Enfim, então o que eu vou fazer aqui, quer dizer, agora é já cortar esse vídeo e deixar ele sozinho, porque eu ia mostrar umas coisas, mas eu falo pra caramba, porque o elemento 3, ele pertence à influência do ar. O elemento 9, ele também pertence à influência do ar. O ar, você não prende. Você prende o ar? Não prende. Pode até prender, mas não sei se você vai sobreviver, né? Então, o ar é um elemento livre, é um elemento onde ele não tem, muitas das vezes ele acaba não tendo nem parâmetros, sabe? Porque ele não tem limitação. Um pássaro numa gaiola não é mais um pássaro, sabe? Por isso que eu tenho muitos problemas quando eu vejo pessoas que prendem pássaros, né? Ah, mas se ele não estiver aqui, se ele estiver lá no habitat dele, ele não vai resistir, ele vai morrer. Não sei. Acho que ele vai morrer ali também, ou ele já morreu ali na gaiola, porque a função dele é estar livre, voando, sabe? Quando eu abri esse vídeo aqui, para dar uma relaxada pelo som e tal, eu percebi uma imagem de várias gaivotas voando sobre
um dos filmes que eu mais amei na minha vida e amo até hoje é o Campelo, Campelo, ixi, Gaivota, né? Então, porque sou eu me identifico com a liberdade. Então, muitas vezes, vamos começar a aula assim, né? Aula, não sei se é aula, né? Troca de conhecimento, passando conhecimento. Então, digamos, se eu tenho dois condutores, que na verdade os dois condutores, eles deveriam de me ajudar a criar um balanceamento. Então, se eu tenho, por exemplo, um elemento terra e tenho um elemento ar, isso é muito legal para a minha natureza, para minhas funcionalidades, para a minha existência, né? Por quê? Eu sou pássaro e tenho aonde pousar, percebe? Ar e terra, entende? Se eu tenho fogo e água, está balanceado. Porque se eu me excedo muito nos meus calores, nas minhas impulsividades, eu tenho a água para me acalmar, para me abafar, entende? Se eu, enquanto água, fico muito passivo, eu fico muito inerte, ou eu fico muito cabisbaixo, eu tenho fogo para me inspirar. Então, isso é legal. Isso eu estou falando em relação a apenas dois elementos, que são dois elementos, como eu disse, de muito impacto na condução de nossas existências, né? Então, nesse meu caso, eu tenho dois condutores que são de ar. Então, isso já me prejudica um pouco. No sentido de quê? No sentido de que eu estou dentro de um sistema que é um sistema burocrático, é um sistema capitalista, né? É um sistema cheio de exigências de normalidade, de moralidade, de não sei o que idade, mais estabelecimentos religiosos, preceitos, conceitos. Então, eu tenho que me trabalhar pela conscientização de que eu preciso trabalhar a terra, porque eu não tenho terra. Entendem? Então, essa é uma maneira terapêutica de lidar com esse conhecimento. Porque a função da numerologia, dentro da ideia, como ponte para o autoconhecimento, essa é a função, buscar o autoconhecimento. Então, eu já sei, Sérgio, eu já sei que eu tenho essa dificuldade, sabe? É como se fosse não sei o termo que usar, né? A gente não nasce todo perfeito, a gente sempre tem um defeito aqui, um defeito ali, um defeito lá, né? Defeito entre aspas, porque são questões de padrões, mas como é que eu vou estabelecer padrões se eu não tenho limite, se eu não tenho aonde me... né? Então, eu tenho que me permitir sacar o seguinte, eu preciso desenvolver limite. Como é que eu faço isso? Aí eu vou pedir ajuda, ou eu, pela própria consciência, eu vou pôr. Eu sou uma pessoa que falo pra caramba, eu sou uma pessoa que me expresso de qualquer maneira, né? Então, como é que eu posso atenuar isso? Aí, uma das coisas que eu fiz foi fazer teatro, porque aí teatro eu me comunico, eu me expresso, né? Mas isso é uma maneira de você fazer uma liberação desse excesso, mas não resolve o problema. Atenua, mas não resolve. Então, o que você precisa fazer? Cara, vai estudar administração, entendeu? Vai, sei lá, sabe? Vai plantar, vai lidar com a terra, sabe? Vai escalar, né? Vai ficar com aquela... vai lidar com aquela coisa. Trabalhe mais, se permita a estar em conhecimentos que indiquem limitações, como eu disse, vai buscar ajuda, de repente num acompanhamento terapêutico, psicológico, para que essa outra pessoa, né, que esse outro conhecimento venha a completar o seu conhecimento e tentar ajustar, gerando que também tem na numerologia como um aspecto, que é a harmonia, quer dizer, para você se harmonizar, entende? Então, a numerologia eu compreendo como uma coisa assim fascinante, uma coisa fantástica,
ela me deu muitas respostas, né? Eu estou com 64 anos, passei muitos anos da minha vida buscando conhecimento, né? Buscando respostas até de sinistros e enfim, e procurava mesmo, procurei em vários caminhos, muitos caminhos, dos mais diversos caminhos. E a numerologia acho que foi a única que me deu uma resposta mais louvável, digamos assim. E tem um fator na numerologia que também me encanta muito, que é o fato dela não ser, embora muitos lidem com ela de tal maneira, mas eu a vejo muito dentro como uma ciência, sabe? Como uma ciência. E parece até que eu estou sendo paradoxal, né? Que eu estava falando que não tem limite, agora eu estou falando de ciência. Ciência tem todo um estudo, mas um estudo que não necessariamente tenha limite, né? Eu não compreendo a astronomia, que é uma ciência, como uma coisa de limite, por exemplo, né? Então, a bioquímica e tantas outras ciências. Mas é pelo fato de nós podermos trabalharmos com prevalências, trabalharmos dados que conseguem estabelecer algumas prevalências, quer dizer, alguns resultados estatísticos. E quando eu digo que algumas pessoas elas não veem muito assim, elas veem a numerologia só como uma coisa adivinhatória ou divinatória, né? Eu já não trabalho muito com isso. Eu trabalho com a ideia, como eu falei, só a apostila foi escrita tem 30 anos. Obviamente, para eu ter escrito isso há 30 anos, é porque eu já tinha o conhecimento há alguns anos anteriores, né? Atrás, né? Assim, então, só que esse sim eu não me lembro, que eu não anotei quando que eu comecei. Mas certamente eu creio que foi na altura de 1984, 84 eu creio que tenha sido. Tanto que minha filha mais velha, ela nasceu em 1987, né? E o nome dela já foi um nome com alguns estudos da numerologia. Pronto, acabei misturando tudo, né? Me apresentei um pouquinho, né? Meu nome é Sérgio, contei um titico de coisa minha e contei algumas coisas como eu vejo a numerologia. E aí é isso. E continuar aqui para fazer aquilo que eu vim fazer, né? Mostrar para vocês a numerologia como eu lido com ela, sabe? Como que ela pode também favorecer, lidar com cada um de vocês. Eu não gostaria de encerrar sem deixar bem acentuado que a numerologia não é algo que a gente possa generalizar, sabe? É muito importante a ideia, o conceito de que ela está para a individualidade do ser. E eu entendo que a importância daquela filosofia máxima, conheça-te a ti mesmo, é porque se cada um de nós conseguirmos nos conhecer, vai ficar muito mais fácil haver uma harmonia geral. Muito mais fácil não haver guerra.